Um conto de Eli Bento, O Silêncio. Rodolfo encarava a tela do computador sem enxergar uma linha sequer. O cursor piscava insistente, como se zombasse da sua incapacidade de se concentrar. Ao redor, telefones tocavam, cadeiras arrastavam, vozes se cruzavam, tudo alto demais, tudo perto demais. Ainda assim, o que mais o incomodava era o silêncio de Joana. Sentada à sua frente, ela organizava papéis com a mesma calma de sempre. Nem um olhar, nem uma pergunta, como se nada tivesse mudado. As vozes ao redor se misturavam num ruído baixo e constante, um zumbido preso dentro da cabeça. Rodolfo mantinha os olhos fixos na tela, mas não lia uma única linha. Pela terceira vez naquela manhã, digitou a mesma frase e apagou. Semanas atrás, Rodolfo perdera o tão sonhado passaporte para a glória, para o sucesso. Desde então, nada mais importava além da tão esperada promoção. Achava-se merecedor do cargo, afinal, fazia tudo o que o chefe mandava. Um café? Claro, chefe. Uma água? Claro, chefe. E assim seguia sua rotina, entre seus afazeres e a árdua tarefa de puxar o saco. Repetia as palavras com a mesma prontidão mecânica de sempre. Chegava antes de todos, saía depois, sabia o nome dos filhos do chefe, o tipo de açúcar que ele usava, o humor certo para cada dia da semana. Fazia o que fosse necessário. E ainda assim, não foi suficiente. Certo dia, o chefe chegou com uma grande novidade. Com um sorriso no rosto, como de costume, anunciou à equipe que havia uma vaga disponível no setor financeiro. O alvoroço foi geral. Era um cargo de total confiança e que, financeiramente, mudaria a vida de qualquer um. Rodolfo acordava cedo todos os dias e era sempre o primeiro a chegar. Organizava sua mesa e iniciava o trabalho antes mesmo do horário. Seus colegas, muitas vezes, não entendiam seu jeito de ser. Os mais velhos diziam que era por ser jovem e que logo se cansaria, assim como eles. Não há reconhecimento nesta empresa, dizia um. Muito menos valorização profissional, completava outro. Estamos há anos aqui e nada muda para o trabalhador. Só os patrões enriquecem. E nós continuamos na mesma, dia após dia. Mas Rodolfo não era como os outros. Havia ambição em seu olhar, em suas atitudes, algo que não o deixava desistir. Queria subir na vida a qualquer custo, doa a quem doesse. Se fosse preciso, puxaria o tapete de alguém facilmente. Atropelaria quem interferisse em seu caminho sem qualquer remorso. Quando a vaga foi anunciada, sentiu o corpo inteiro se inclinar para a frente, como se já estivesse sendo chamado. A vaga era dele. Tinha que ser. Recém-formado em administração de empresas, acreditava estar preparado para enfrentar grandes desafios. Doce ilusão. Mal sabia que não estava sozinho naquele tipo de jogo. A briga seria grande. O jogo tinha começado e não havia espaço para todos. No fim do expediente, o escritório já estava quase vazio. As luzes frias realçavam o cansaço acumulado nos móveis e nas pessoas que ainda resistiam. Rodolfo não tinha ido embora. Fingia revisar relatórios, mas seus olhos não acompanhavam os números. Deslizavam inquietos até a mesa de Joana. Ela ainda estava lá, sentada, concentrada. Os dedos organizavam papéis com precisão quase irritante, como se cada documento tivesse um lugar exato no mundo, como se tudo fizesse sentido. Você não vai embora? Ele perguntou sem tirar os olhos dela. Joana ergueu o olhar por um instante. Já estou terminando. A voz veio neutra, nem fria, nem acolhedora, apenas distante. Rodolfo assentiu, mas não respondeu. Voltou os olhos para a tela ou fingiu voltar. Sobre a mesa dela, uma pasta chamava a atenção. Azul e discreta, diferente das outras. Ele já tinha visto aquela pasta antes. Setor financeiro. Seu estômago apertou. Você está trabalhando com isso agora? Perguntou, tentando parecer casual. Joana hesitou por um segundo curto demais para passar despercebido. Só estou organizando. Rodolfo se levantou devagar, como quem não quer nada. Deu alguns passos até a mesa dela. Posso ver? Joana fechou a pasta antes que ele chegasse perto o suficiente. Não é nada demais. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer resposta. Rodolfo sentiu algo se deslocar dentro dele. Uma irritação surda, crescendo devagar, tomando espaço onde antes havia dúvida. Eu achei que a vaga do setor financeiro ainda não tinha sido decidida. Joana não respondeu. E foi essa ausência que disse tudo. Naquela noite,
Rodolfo saiu por último, mas voltou. O segurança mal levantou os olhos quando ele disse que tinha esquecido um relatório. O escritório estava mergulhado em silêncio agora. Um silêncio diferente, mais denso, mais cúmplice. Ele caminhou direto até a mesa de Joana, porém a pasta azul não estava lá. Claro que não, mas o computador estava ligado. Rodolfo parou por um instante, era pouco. Um detalhe, um acesso, uma olhada. Ninguém precisava saber. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E pela primeira vez não hesitou. Rodolfo acreditou que a sorte estava com ele. Afinal, o computador estava ligado. Talvez Joana tivesse saído às pressas. Talvez tivesse cometido um erro. Estava tão eufórico que esqueceu o óbvio. A senha. Ah, esbravejou. A tela o devolveu à realidade. Rodolfo aproximou o rosto da tela. O brilho frio iluminava seus olhos, agora atentos demais. Tentou uma senha qualquer. Nada. Outra. Nada. O zumbido voltou mais alto. Não vinha de fora, era dele. Seus dedos começaram a se mover mais rápido, menos precisos. Datas, nomes, combinações óbvias. O nome do chefe. O próprio nome. Joana. Nada. Ele parou, respirou fundo. Abriu a gaveta, mexeu em alguns papéis. Encontrou uma pequena agenda. Abriu e lá estava a senha do computador. Uma sequência curta, isolada, circulada 2 vezes. Tentou. A tela cedeu. Foi então que percebeu que no canto da tela havia um arquivo chamado Avaliações Internas. Confidencial. Abriu e lá constava uma lista com o qual o seu nome estava lá. Rodolfo parou de respirar por um instante. O cursor piscava ao lado do seu nome. Não no topo. Desceu os olhos, devagar. Havia outros acima. Nomes que ele conhecia. Alguns improváveis, outros inadmissíveis. Joana. O nome dela estava lá, no topo. Um calor subiu pelo seu peito, rápido, desordenado. O zumbido agora era quase ensurdecedor. Não fazia sentido. Não podia ser. Continuou lendo. Não havia números, nem metas, nem relatórios. Eram anotações. Curtas, diretas, como se alguém observasse de fora. Rodolfo, eficiente, disciplinado e de alta disponibilidade. Ele engoliu seco. Excesso de submissão. Tendência a agradar superiores. Os dedos dele apertaram a borda da mesa. Postura competitiva. Possível comportamento antiético sob pressão. Ficou sem ar novamente. Ele afastou o corpo da cadeira como se aquilo pudesse empurrar as palavras para longe. Mas não adiantava. Elas estavam ali. Fixas. Frias. Verdadeiras demais. Desceu mais e continuou a leitura. No fim do documento, uma última linha. Ainda não indicado para cargo de confiança. Rodolfo ficou imóvel, em silêncio. Um silêncio limpo, vazio. Atrás dele, um leve ruído se aproximando. O som de um salto tocando o chão. Ele não se virou imediatamente. Não precisava. Você não devia estar aqui, disse a voz. Calma. Rodolfo fechou os olhos por um segundo curto. Quando abriu, ainda estava tudo ali. A tela, o nome, o veredito. Joana. Virou-se devagar. Ela estava parada perto da entrada. A mesma expressão neutra. As mãos soltas ao lado do corpo. Como se já esperasse encontrá-lo ali. Como se sempre soubesse. Então é isso? Ele disse, a voz mais baixa do que pretendia. Você já sabia? Joana inclinou levemente a cabeça. Todo mundo é avaliado, Rodolfo. Ele soltou uma risada seca, sem humor. Engraçado, ninguém comentou isso. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio voltou mais pesado agora. Rodolfo passou a mão pelo rosto. E você? Já foi escolhida? Joana não respondeu de imediato. Deu um passo à frente, depois outro. Não é sobre ser escolhida, é sobre não precisar ser. Parou a poucos metros dele. As palavras ficaram no ar. Simples, definitivas. Rodolfo sentiu algo ceder dentro dele. Não como uma quebra brusca, mas como um desgaste antigo que, enfim, chegava ao limite. Olhou mais uma vez para a tela, depois para Joana, depois para o próprio reflexo no monitor. Havia algo errado, não com o resultado, mas com ele. E pela primeira vez desde que tudo começou, não soube o que fazer. Algo quente subiu pelo peito. Rápido demais. Ele se levantou abruptamente, arrastou a cadeira no chão, alta demais para o silêncio do lugar. Isso não.
Isso não. As palavras morreram antes de terminar. Rodolfo passou as mãos pelo rosto como se pudesse apagar o que tinha lido. Mas não adiantava. Estava ali, agora também dentro dele. Deu um passo para trás, depois outro. E então saiu. Rápido demais. Na manhã seguinte, sua mesa estava vazia. O computador desligado. Nenhum aviso. Nenhuma explicação. Apenas o silêncio. O mesmo que antes o incomodava, ocupando o lugar onde ele costumava estar. Conta aqui nos comentários. O que você achou desse conto? Qual parte mais te marcou? E que tipo de história você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas narrativas. Compartilhe também com alguém que ama ouvir uma boa história. Criado por Escuta que lá vem história.